Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para mais um estudo bíblico. Eu queria te perguntar uma coisa: por que será que o diabo queria o corpo de Moisés? Por que ele disputou esse corpo com o grande arcanjo Miguel? E de onde Judas tirou essa ideia, essa história de que houve uma disputa pelo corpo de Moisés? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender essa história com profundidade, mas eu preciso de uma coisa de você, eu preciso de um compromisso seu. Assista o vídeo até o final para que você cresça ainda mais no conhecimento e na profundidade da palavra de Deus. Combinado? Vamos lá então comigo para minha lousa de explicações que nós vamos mergulhar em mais um trecho da palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: eu li na carta de Judas algo que me intrigou. Lá diz que Miguel disputou com o diabo a posse do corpo de Moisés. Não entendi muito bem por que isso ocorreu, pois não me lembro no Antigo Testamento nada falando a respeito dessa questão. Querido irmão, muito obrigado pela sua dúvida e você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo. A sua dúvida pode virar aqui um estudo no nosso canal e ajudar também muitas pessoas. Então aproveite, a nossa meta é ousada, nós vamos gravar pelo menos 1000 vídeos, vamos passar disso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Queridos, vamos lá então ler o texto mencionado aqui pelo nosso leitor, que está lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Temos aqui um texto difícil da palavra de Deus, mas um texto que nós podemos compreender com um estudo mais detalhado. Por isso, queridos irmãos, eu queria pedir para vocês, fiquem até o final, porque a gente vai aprender muito. Olha só, e a primeira coisa a aprender a respeito desse texto é analisar por que Judas menciona essa questão dessa disputa. Nós precisamos então entender o contexto. E como que eu vou fazer aqui? Nós vamos primeiro entender o contexto, depois eu vou explicar 3 possibilidades de por que houve essa disputa do corpo de Moisés e, por fim, no final do estudo eu vou explicar para você de onde Judas tirou essa ideia da disputa do corpo de Moisés, já que não temos essas descrições, essa narrativa lá no Antigo Testamento, ok? E agora, então, é a hora que você se inscreve no nosso canal. Inscreva-se agora no nosso canal, ative todas as notificações aí no sininho e receba todos os nossos estudos. Lembrando que segunda a sexta, às 15 horas, tem estudo novo, coloque aí na sua agenda. Irmãos, nós podemos observar que o contexto que Judas trabalha aqui é a falta de reverência dos falsos mestres. Falsos mestres estavam gerando conflitos com autoridades levantadas por Deus ali na comunidade. Eu estou falando aqui de autoridades, tanto aquelas que Deus levanta para fazer a obra do Senhor, quanto aquelas autoridades que nós observamos que Deus levanta na sociedade e que devem ser também respeitadas. Esses falsos mestres, além de causar confusão, chegavam até mesmo a negar o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme Judas 1,4 nos revela. Então, dentro desse contexto, Judas vai usar vários exemplos do juízo de Deus derramado sobre pessoas lá no passado e que agiram de forma semelhante a esses falsos mestres. E aí, queridos, nós podemos observar que Judas utiliza 3 exemplos para mostrar o destino daqueles que agem como esses falsos mestres. E o primeiro exemplo, que ele utiliza é o exemplo das pessoas que receberam punição de Deus lá no deserto. Judas 1, versículo 5. Você lembra bem dessa história? Sabe aqueles irmãos que murmuraram mais de 10 vezes contra o Senhor, se levantaram contra Moisés e ali no deserto eles caíram e não entraram na terra prometida? É desses que Judas está falando. E um segundo exemplo que ele utiliza são anjos que desagradaram a Deus. Lá em Judas 1,6 ele fala a respeito disso. Anjos que foram julgados e que estão ali presos para o juízo de Deus. E por fim, o terceiro exemplo muito famoso também, que é aquele exemplo de Sodoma e Gomorra, conforme está em Judas 1,7,
falando a respeito lá de Gênesis, a destruição de Sodoma e Gomorra, porque foram homens que se levantaram, que se perverteram, que se levantaram totalmente contra a vontade do Senhor, contra as autoridades do Senhor e receberam ali uma punição severa. Então, o que nós observamos aqui no contexto é que o ponto comum ou em comum das más condutas de todas essas pessoas lá no passado e dessas do presente era não respeitar as autoridades instituídas por Deus e, claro, uma desobediência grandiosa ao Senhor. Observe como Judas explica em Judas 1,8. Ora, agora Judas está falando a respeito dos falsos mestres da sua época, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, ou seja, ele está utilizando uma figura de linguagem aqui para falar que esses homens não têm uma clareza na sua mente, né? Eles como que estão sonhando coisas absurdas. Não só contaminam a carne, porque estão vivendo uma vida de pecado, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Bom, esse é o contexto. Então, queridos, dentro desse contexto, Judas vai utilizar o exemplo do arcanjo Miguel, que disputou o corpo de Moisés com o diabo. Porém, o arcanjo Miguel não ousou acusar, condenar de forma difamatória o diabo, embora o diabo merecesse. Antes, o arcanjo Miguel entregou o diabo nas mãos do grande juiz, aquele que tem a capacidade e o poder de fazer o julgamento perfeito, correto, digno, na medida certa. Então nós observamos aqui que o foco principal de Judas era exemplificar que aqueles falsos mestres agiam muito mal, fazendo aquilo que eles faziam, julgando, condenando autoridades, diminuindo aqueles que Deus levantou para determinados trabalhos, causando confusão na comunidade e na sociedade. Esse é então o contexto. Agora vamos responder a segunda parte aqui. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Irmãos, nós não temos uma menção direta dos motivos disso. No entanto, vamos pensar juntos aqui algumas possibilidades que são levantadas por vários teólogos e que a gente pode, de fato, pensar que pode ter acontecido isso por esses porquês. Em primeiro lugar, será que o diabo pode ter reivindicado que Moisés era um assassino? Porque lá em Êxodo 2:12, nós observamos que Moisés mata um egípcio e por isso, pelo menos seu corpo pertenceria ao diabo. Queridos irmãos, sabemos que dentro da palavra de Deus, o inimigo das nossas almas é chamado de acusador. Então, nessa primeira interpretação, alguns acreditam que o diabo estava requerendo o corpo de Moisés, como se Moisés fosse então um assassino e pelo menos o corpo dele pertencesse ao diabo. Mas claro, irmãos, isso é um absurdo. Por quê? Porque Moisés era sim um pecador como todos os homens são, mas um pecador arrependido, salvo pelo Senhor. Essa é uma possibilidade mais fraca de interpretação. Mas observe essa segunda interpretação que eu gosto muito e é das minhas preferidas. Será que o diabo queria usar o corpo de Moisés para criar algum tipo de idolatria ali para o povo de Israel? Irmãos, sabemos que um dos pecados em que o povo mais caía era o de idolatria. E essa é a minha interpretação favorita. Por quê? Porque o povo de Israel fazia qualquer coisa virar um Deus. E nós vemos isso nas narrativas bíblicas. E o diabo então poderia estar trazendo aqui essa batalha, querendo o corpo de Moisés para de alguma forma transformá-lo em algo que virasse uma idolatria. Muito possível. E em terceiro e último lugar, será que o diabo queria trazer algum tipo de profanação e humilhação no corpo de Moisés para ridicularizar a sua figura e o seu ministério diante das pessoas? Essa é uma possibilidade também, irmãos, do diabo querer esse corpo aqui para de alguma forma menosprezar este servo de Deus. Sabemos que o diabo ele vem e ele deseja nos humilhar, nos trazer muito mal, o máximo possível. E essa é uma possibilidade interpretativa também. No entanto, eu prefiro a de número 2. E agora então eu vou explicar para você, para fechar, fique comigo, estamos terminando. É uma informação muito importante.
De onde Judas tirou essa história de que Miguel disputou o corpo de Moisés? Já que a gente não tem, lá nos livros que falam da vida de Moisés, nenhuma menção a respeito dessa disputa. Mas antes, queridos, rapidamente, aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo tem uma aula do meu curso Conheça a sua Bíblia de Capa a Capa. Assiste lá depois que terminar esse vídeo para que você possa entrar comigo na nossa nova turma do curso e possa aprender a Bíblia começando de Gênesis, praticamente capítulo por capítulo. Olha só, irmãos, não encontramos em qualquer dos escritos inspirados, que nós chamamos aqui tecnicamente na teologia de canônicos, essa menção dessa disputa. Segundo vários teólogos, Judas a tirou de um livro chamado Assunção de Moisés, que é um livro que nós chamamos de apócrifo. O que é um livro apócrifo aqui de forma simplificada? É um livro que não é considerado inspirado e por isso ele não está na Bíblia. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo explicando quais são os mais famosos livros apócrifos, coloca aqui nos comentários. Se bastante gente quiser, eu gravo para vocês. Então, esses livros apócrifos, como este, Assunção de Moisés, não são inspirados. E talvez nesse momento você esteja se perguntando o seguinte: presbítero, mas como Judas poderia ter citado um trecho de um livro que não é um livro canônico, que não faz parte da Bíblia? O fato dele citar esse livro não significaria que ele aprovaria então esse livro? Não, queridos. O fato dele citar uma parte desse livro não significa que ele considerava esse livro 100% inspirado. Eu vou te explicar por quê. O que ele fez foi pegar uma história contida nesse livro e que possivelmente era considerada plausível, ou seja, possível entre os judeus, e ele utilizou essa história como exemplo na sua analogia. Mas isso é certo, presbítero? Utilizar um trecho de um livro que não está na Bíblia para fazer aqui uma aplicação como Judas fez? Queridos, olha que interessante. Um outro personagem muito famoso na Bíblia fez isso. E quem foi ele? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo utilizou analogias assim, usando inclusive escritos de poetas da sua época. Observe, por exemplo, Atos 17 e 28. Olha só. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Eu não vou explicar esse texto agora para você, mas eu queria só destacar que o apóstolo Paulo aqui utiliza um trecho de uma obra de um poeta. Isso significa que o apóstolo aprovava tudo que esse poeta escreveu? Não. Significa que este trecho que ele utilizou estava servindo para embasar aqui uma lição e para fazer uma contextualização dessa lição ali para aquelas pessoas daquela época. Então Paulo utilizou esse tipo de coisa aqui mais de uma vez nos seus escritos. E Judas também utilizou então esse trecho para trazer essa questão. Então, irmãos, essa disputa pelo corpo de Moisés era algo possível de ter ocorrido. E essa citação, então, da morte de Moisés, que nós vamos ver na sequência, mostra pra gente essa possibilidade. Observem Deuteronômio 34, 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Segundo a palavra do Senhor, o Senhor, o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe, até hoje, até aquela época que aquele autor escreveu, o lugar da sua sepultura. Por que o próprio Deus sepultou Moisés? Isso aqui abre então uma possibilidade para essa ocorrência lá em Judas de ter havido realmente uma disputa, obviamente ganha pelo arcanjo Miguel, e o próprio Deus então ter sepultado Moisés. E aí, se a gente pegar a segunda interpretação, que eu acho mais interessante, de Deus não querer que o corpo de Moisés fosse usado em idolatria, o próprio Deus o sepulta, então, em um local em que ninguém poderia achá-lo. Então, quero concluir dizendo o seguinte: Deus não quis revelar muitos detalhamentos para a gente a respeito dessa batalha espiritual ocorrida entre o diabo e Miguel. Pois em Judas, o objetivo principal era demonstrar para homens malignos que nem mesmo o grande arcanjo Miguel ousou caluniar o diabo. Irmãos, nós não temos o poder de julgar e condenar pessoas. Podemos julgar ações, podemos julgar comportamentos, mas não temos o poder de
trazer condenação, difamação, calúnia para as pessoas. Nem mesmo o Miguel quis fazer isso para com o diabo, que merecia. Ou seja, o exemplo que nós vimos nesse texto acima ou anterior mostra que não devemos agir como esses falsos mestres agiam, desrespeitando autoridades de forma difamatória e negando a autoridade de Jesus Cristo. Como eu disse, podemos utilizar o julgamento para julgar questões, situações, mas não para condenar, porque só um é juiz e este é Deus. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se agora no nosso canal. Vou deixar para você aqui mais alguns vídeos para você assistir, uma playlist especial do nosso canal para que você possa crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. Deixe o seu like também para que você possa ajudar, fortalecer o nosso trabalho. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.